Olá! Que bom encontrar você a bordo. A partir de agora você irá assistir ao programa Aeronauticando. Todas as quintas-feiras, um novo vídeo sobre aviação explicado de forma clara, rápida e direta, uma coisa interessante sobre avião ou sobre aviação. Sente-se, aperte o cinto e voe alto conosco. Decolagem autorizada. No episódio de hoje, os 5 instrumentos essenciais no painel de uma aeronave. Quando você entra na cabine de um avião, se depara com uma verdadeira constelação de mostradores, telas e botões. Mas, no meio de tanta coisa, existem 5 instrumentos que são considerados essenciais para o voo, especialmente em condições meteorológicas adversas. Hoje, vamos ver quem são esses 5 indispensáveis. Esses instrumentos fazem parte do chamado Conjunto Básico de Voo, conhecido também como os 6 principais, Six-Pack. Mas 5 deles são realmente indispensáveis para a navegação e gerenciamento do voo do avião. Primeiro instrumento: horizonte artificial, ou indicador de atitude, conhecido pela sigla ADI. Mostra se o nariz da aeronave está apontando para cima, para baixo ou nivelado, e se há inclinação lateral. Fundamental para voar sem referência visual externa. O horizonte artificial ajuda o piloto a manter a atitude da aeronave com maior precisão, reduzindo o risco de acidentes. O instrumento facilita a navegação da aeronave, especialmente em condições de pouca visibilidade. O horizonte artificial ajuda a reduzir o estresse do piloto, pois fornece uma referência visual confiável da orientação da aeronave. Ele utiliza princípios giroscópicos para indicar se a asa está nivelada ou inclinada, rolagem, e se o nariz da aeronave está apontando para cima ou para baixo, arfagem. Segundo instrumento: velocímetro, indicador de velocidade no ar. Mostra a velocidade da aeronave em relação ao ar, geralmente em nós. Crucial para evitar stall, velocidade muito baixa e excesso de velocidade. O indicador de velocidade do ar, ASI, também conhecido como velocímetro, é um instrumento essencial em aviação que mostra ao piloto a velocidade da aeronave em relação ao ar. Ele mede a diferença entre a pressão dinâmica, pressão do ar que entra no tubo de pitot, e a pressão estática, pressão ambiente. O velocímetro permite ao piloto manter a aeronave dentro dos limites de velocidade durante todas as fases do voo. Ajuda a evitar velocidades perigosas ou abaixo da mínima para manobras específicas. Mostra a velocidade da aeronave em relação ao ar, o que é importante para a navegação e para calcular a velocidade verdadeira, TAS. Esta é a velocidade da aeronave em relação ao ar, corrigida para as variações de altitude e temperatura, refletindo a velocidade real da aeronave em relação à massa de ar através da qual está a voar. O velocímetro pode exibir diferentes tipos de velocidade, como por exemplo, a principal, que é a velocidade indicada, IAS, a leitura direta do velocímetro, que pode ser diferente da velocidade verdadeira dependendo da altitude e temperatura. Pode indicar a velocidade verdadeira, TAS, a velocidade corrigida para altitude e temperatura, que representa a velocidade em relação à massa de ar. A velocidade em relação ao solo, GS, que é afetada diretamente pelo vento. O velocímetro também pode ter marcadores de cores para indicar limites de velocidade, como a velocidade de stall, que é a velocidade que a asa deixa de produzir sustentação, ou a velocidade máxima de operação, importante para a integridade estrutural da aeronave. Em aviões a jato, o velocímetro pode estar combinado com um maquímetro para indicar a velocidade de Mach, ou seja, qual o percentual da velocidade do som, que varia de acordo com a temperatura e umidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som, e quanto maior a umidade, menor a velocidade do som. A altitude, a pressão e a composição do ar também podem influenciar a velocidade do som, mas em menor escala. Terceiro instrumento: altímetro. Mede a altitude com base na pressão atmosférica, indicando a altura em relação ao nível do mar. Essencial para manter o nível de voo e evitar colisões com o terreno ou outras aeronaves. É importante que o piloto conheça a altura de construções e elevações do terreno, bem como respeite as altitudes permitidas para o voo na região que está voando. Basicamente, o altímetro mede a variação da pressão estática do ar. Uma cápsula aneroide expande quando a aeronave sobe e se contrai quando a aeronave desce. Esse movimento é transmitido para um ponteiro com escala em altitude no instrumento. Há também um botão de ajuste de pressão com um visor conhecido como janela de Kouzma, onde o piloto ajusta para compensar variações de pressão barométrica local e ajuste padrão para o voo. O altímetro é fundamental para a segurança do voo, permitindo que a tripulação saiba em que altitude a aeronave está, especialmente em condições climáticas adversas.
A altitude é usada para seguir rotas aéreas, evitar obstáculos, realizar procedimentos de aproximação, ajustes para a partida do motor, coordenar com a torre ou controle de tráfego e outras aeronaves. Clique no like para não esquecer, e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal Aeronauticando. Chegamos ao quarto instrumento. Indicador de razão de subida ou descida, ou VSI. Indica a razão de subida ou descida em pés por minuto. Ajuda o piloto a manter um voo estável ou realizar descidas suaves. Como esse instrumento indica a taxa ou razão em que uma aeronave está subindo ou descendo, e mostra essa alteração em pés por minuto. O piloto utiliza esse instrumento como medidor de tendência e, se deseja manter um voo nivelado, faz o movimento na coluna do manche, para frente ou para trás, buscando o alinhamento em zero do instrumento. Da mesma forma, se deseja uma subida constante, ou uma descida também com uma velocidade vertical fixa, pode ajustar adequadamente a coluna do manche no sentido longitudinal para obter esse resultado confortável para essa etapa do voo. O piloto usa esse instrumento medidor de variação de velocidade vertical para controlar a taxa de subida e descida, garantindo um voo seguro e eficiente. É extremamente útil em todas as condições de voo, e inclusive em situações de turbulência e pouca visibilidade. Planejando uma razão de subida, é possível calcular o tempo que a aeronave necessitará para atingir uma determinada altitude, em função da velocidade, calcular a distância para determinar o ponto de início do voo cruzeiro ou o ponto de início da descida para os procedimentos de aproximação para o pouso. Em planadores, esse instrumento é fundamental para que o piloto encontre zonas de ar ascendentes, para ajudar na melhor performance do voo à vela. Em situações de anormais ou de emergência, o altímetro pode indicar a taxa de descida da aeronave, que junto com o velocímetro, ajuda o piloto em determinar se precisa adotar medidas adicionais para controlar a situação, mantendo a descida e velocidades dentro de valores que evitem o stall, aumentando o tempo de voo para outras tomadas de decisão. Quinto e último instrumento na nossa lista: indicador de rumo ou giro direcional. Mostra a direção magnética em que a aeronave está voando, semelhante a uma bússola. Importante para navegação e manobras com precisão. O indicador de rumo ou giro direcional é um instrumento de voo que mostra a direção ou proa da aeronave, enquanto o indicador de situação horizontal, HSI, é um instrumento mais complexo que combina o indicador de rumo com informações de navegação, como a posição da aeronave em relação a uma rota ou pista. Indica a direção que a aeronave está apontando, geralmente em relação ao norte magnético. Utiliza um giroscópio ou equipamento inercial para manter uma referência de direção, mesmo durante movimentos da aeronave. O HSI combina as informações de indicação de rumo com sistemas de navegação VUR que utiliza alta frequência de rádio e ILS, ou sistema de pouso por instrumento, permitindo visualizar o desvio da aeronave em relação à rota desejada por referência de posição conhecida de antenas transmissoras no solo. O indicador de rumo, giro direcional, é um instrumento básico que mostra a direção, enquanto o HSI é um instrumento mais avançado que incorpora informações de navegação e permite ao piloto visualizar o desvio em relação à rota. Esses instrumentos formam a base da operação de voo, especialmente quando o piloto está voando por instrumentos, sem enxergar o solo ou o horizonte natural. Mesmo nas cabines modernas com telas digitais, esses dados continuam aparecendo, só que de forma integrada. Ou seja, a tecnologia muda, mas os fundamentos continuam os mesmos. Agora que você conhece os 5 instrumentos essenciais do painel de uma aeronave, que tal observar com atenção na próxima vez que embarcar ou ver a cabine de comando? Tenho muito mais coisas para contar que são impossíveis de incluir em tão pouco tempo de vídeo. Na próxima quinta, vou explicar o que é e como funciona alguma coisa muito interessante no avião ou na aviação. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio, qual a importância desse conteúdo para você, sugestões de mais temas e tudo o que você quiser comentar sobre o canal Aeronauticando. É só colocar aqui nos comentários. Para saber mais sobre o tema deste vídeo, veja a nossa recomendação de livro aqui na descrição do vídeo. Compartilhe com os amigos. Sua participação e sugestões será a minha navegação para mais conteúdos interessantes. Te espero lá e bons voos!